Há algo de profundamente perturbador na contemplação de um homem que, aos 20 anos, já carregava sobre os ombros o peso de toda uma diocese, e que, aos 33 anos, encontraria na lâmina do carrasco não o fim, mas o princípio de um mistério que há 17 séculos desafia tanto a ciência quanto a incredulidade humana. Januário de Benevento, ou Próculo, como se chamava antes de abraçar o episcopado, pertencia àquela estirpe de homens que parecem nascer com a marca invisível na testa, destinada desde o berço a viver não para si mesmos, mas para algo infinitamente maior e mais terrível que suas próprias vidas. Nascido no ano de 272, no seio da família patrícia dos Januari, em Benevento, aquela cidade que se erguia como um posto avançado da civilização romana, a 150 milhas de Roma pela Via Ápia, o jovem Próculo cresceu respirando o ar rarefeito da aristocracia imperial, mas que estranha ironia do destino, justamente ele, herdeiro de privilégios e riquezas, haveria de encontrar sua verdadeira nobreza, não nos salões mármores de sua linhagem, mas nas catacumbas úmidas onde os cristãos se reuniam em segredo, sussurrando orações que podiam custar-lhes a vida. Aos 15 anos, idade em que outros jovens de sua classe social se entregavam aos prazeres e às ambições mundanas, Próculo já havia trocado seu nome pagão pelo cristão Januário, consagrando-se sacerdote numa cerimônia que deve ter sido realizada nas sombras, longe dos olhos vigilantes dos funcionários imperiais. Que tormento interior não deve ter experimentado este jovem, dividido entre o amor filial e a vocação divina, entre a segurança de sua posição social e o chamado inexorável de Cristo, pois não há conversão verdadeira sem dilaceramento, não há santidade sem o sacrifício daquilo que mais prezamos. 5 anos depois, aos 20, Januário já era bispo de Benevento. Imagine por um momento a enormidade dessa responsabilidade. Um jovem aristocrata, criado entre sedas e perfumes, subitamente investido da autoridade pastoral sobre milhares de almas, numa época em que professar a fé cristã equivalia a assinar a própria sentença de morte. Que noites insones não deve ter passado ajoelhado em oração, perguntando-se se seria digno de tamanha confiança, se teria coragem suficiente para conduzir seu rebanho através das trevas da perseguição que se avizinhava, e as trevas de fato se avizinhavam. No ano 303, o imperador Diocleciano, aquele homem que a história recordaria como o último grande perseguidor dos cristãos, promulgou uma série de éditos que transformaram o Império Romano numa vasta arena de martírio. Não se tratava mais de perseguições esporádicas ou localizadas, era uma campanha sistemática de extermínio, conduzida com a eficiência administrativa que caracterizava Roma. Propriedades confiscadas, livros sagrados queimados, clérigos presos, fiéis enviados para trabalhar nas minas até a morte. Tal era o programa de Diocleciano para resolver definitivamente a questão cristã. Foi nesse contexto de terror organizado que Januário demonstrou a têmpera de sua alma, enquanto outros bispos fugiam ou se escondiam, e quem poderia condená-los por isso? Ele permaneceu em seu posto, visitando os fiéis, consolando os aflitos, administrando os sacramentos, mesmo sabendo que cada gesto pastoral poderia ser o último. Havia nele algo daquela obstinação sagrada que caracteriza os verdadeiros santos, a incapacidade de abandonar aqueles que Deus lhe havia confiado, mesmo quando a prudência humana aconselhava a fuga. A tragédia final começou de forma aparentemente simples, como costumam começar as grandes catástrofes da história. Sósio, diácono de Miceno e amigo íntimo de Januário, havia sido preso por ordem de Dragônzio, o governador da Campânia. Junto com ele foram capturados Próculo, diácono de Possuúli, e 2 leigos, Eutiques e Acúcio, sendo o único crime havia criticar publicamente a sentença de morte dos clérigos. Ao saber da prisão de seus amigos, Januário não hesitou, tomou consigo o diácono Festo e o leitor Desidério e partiu para Possuúli a fim de visitá-los na prisão. Que diálogo interior não deve ter travado durante aquela viagem? Sabia perfeitamente que estava caminhando para uma armadilha, que sua presença na prisão seria interpretada como um ato de desafio à autoridade imperial. Seus companheiros certamente tentaram dissuadi-lo, argumentando que sua morte não salvaria os presos e apenas privaria a diocese de seu pastor. Mas Januário havia compreendido algo que escapa à lógica humana. Há momentos na vida em que a única escolha verdadeiramente livre é aquela que nos conduz à perdição aparente, mas que na realidade nos abre as portas da eternidade. A prisão de Januário e seus companheiros foi quase uma formalidade. Dragônzio ou Timóteo, como o chamam outras fontes, não podia deixar passar a oportunidade de capturar um bispo tão proeminente. Durante os interrogatórios que se seguiram, cada um dos 7 cristãos professou sua fé, com uma coragem que deve ter desconcertado seus algozes. Não havia neles nem fanfarronice, nem desespero, mas aquela serenidade terrível dos homens que já morreram para o mundo e aguardam apenas que seus corpos alcancem suas almas.
As torturas começaram de forma quase experimental, como se os perseguidores quisessem testar os limites da resistência cristã. Primeiro ordenaram que Januário fosse lançado numa fornalha ardente, mas quando abriram o forno, encontraram o bispo ileso, sem que sequer suas vestes tivessem sido chamuscadas pelas chamas. Este primeiro milagre deve ter causado um impacto profundo nos espectadores, pois não há nada que abale mais a confiança dos ímpios do que a demonstração palpável de que existem forças superiores às suas. Frustrados, os perseguidores ordenaram que os 7 cristãos fossem lançados às férias no anfiteatro, mas aqui ocorreu algo ainda mais extraordinário. Os leões e ursos, ao invés de se lançarem sobre suas presas, ajoelharam-se diante dos condenados, como se reconhecessem neles uma autoridade superior à do próprio imperador. A multidão que havia vindo buscar entretenimento sangrento encontrou-se diante de um espetáculo que desafiava todas as suas certezas sobre a ordem natural do mundo. Foi então que Dragôncio, percebendo que os milagres estavam causando conversões entre os espectadores, decidiu acabar de uma vez com aquela situação embaraçosa. Ordenou que os 7 cristãos fossem conduzidos ao Fórum Vulcani para serem decapitados. Mas mesmo neste momento final, a providência quis manifestar mais uma vez seu poder. Quando o carrasco se aproximou de Januário, foi subitamente acometido de cegueira, e o bispo, num gesto de compaixão, que resume toda a essência do cristianismo, curou-o diante de todos os presentes, provocando uma onda de conversões que devem ter feito Dragôncio lamentar amargamente sua decisão de tornar público o martírio. No dia 19 de setembro do ano 305, a lâmina do carrasco finalmente cumpriu sua função, mas que estranha vitória foi aquela dos perseguidores. Ao decapitar Januário e seus companheiros, julgavam estar eliminando uma ameaça à ordem imperial. Na realidade, estavam plantando uma semente que germinaria através dos séculos, desafiando todas as tentativas de explicação racional, pois eis que uma mulher piedosa chamada Eusébia, movida por um impulso que só pode ser descrito como profético, recolheu o sangue do mártir em 2 ampolas de vidro, que foram posteriormente depositadas junto aos seus restos mortais. E aqui começa o verdadeiro mistério de Januário de Benevento. 3 vezes por ano, há mais de 1600 anos, aquele sangue ressecado se liquefaz diante dos fiéis, como se o próprio tempo se curvasse diante da eternidade. Que fenômeno é este que desafia tanto a ciência quanto a incredulidade? Análises espectroscópicas confirmaram tratar-se realmente de sangue humano, mas nenhuma explicação natural conseguiu dar conta das variações inexplicáveis de volume, massa e peso que acompanham a liquefação. É como se aquelas gotas vermelhas guardassem em si não apenas a memória biológica de um homem, mas toda a força espiritual de um testemunho que transcende as leis da física. E talvez seja precisamente esta lição mais profunda que Januário de Benevento nos deixa, a de que existem realidades que escapam aos nossos instrumentos de medição, mistérios que resistem às nossas tentativas de domesticação intelectual. Seu sangue, liquefazendo-se periodicamente há 17 séculos, é como um sinal permanente de que a morte não tem a última palavra, de que o amor é mais forte que a violência, de que a fé pode, literalmente, mover montanhas, ou, no caso, liquefazer sangue ressecado. Assim viveu e morreu Januário de Benevento, aristocrata que escolheu a pobreza, jovem que abraçou a responsabilidade, bispo que preferiu a morte ao abandono de seu rebanho, e assim permanece, através dos séculos, desafiando-nos com seu mistério, convidando-nos a crer naquilo que nossa razão não consegue compreender, mas que nosso coração, se ainda não estiver completamente endurecido, reconhece como verdadeiro. Que São Januário de Benevento rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.